Seja bem-vindo a mais um vídeo especial no nosso canal. Estamos em dezembro, um mês de muita celebração. Mas há uma coisa que nós precisamos recordar. Vamos acompanhar. Esta é uma cena de um episódio de South Park. Mostra duas personagens. Uma é uma representação de Jesus e a outra é uma representação de São Nicolau, também conhecido como Pai Natal. Estas duas figuras são veneradas em todo o mundo, com milhões de crianças que acreditam no Pai Natal e bilhões de pessoas que acreditam em Jesus. Muitos sentem que ambas estas figuras são fictícias, e hoje vou mostrar-vos que estas duas personagens não deveriam sequer ser colocadas na mesma categoria. South Park é conhecido por fazer troça das religiões e, entre outras pessoas, lugares e coisas. E esta imagem diz muito e acredito que seja uma tentativa de colocar Jesus na mesma categoria de figuras míticas. Por outro lado, há pessoas em todo o mundo que tentam convencer outros de que ambos estes indivíduos são reais. Veja este post no Facebook de uma mãe que tenta desesperadamente pedir às pessoas para dizerem aos seus filhos, para não dizerem aos seus filhos que o Pai Natal não é real, porque ela não quer privá-los da alegria do Natal. E quanto aos inúmeros cristãos que tentam convencer hipercéticos e ateus de que Jesus realmente existiu, assim como existem inúmeros ateus que tentam convencer outros de que Jesus é, tal como o Pai Natal, um fruto de nossa imaginação, o que vejo com a história de Jesus é um mito gnóstico muito antigo, poderoso e belo. Muitas pessoas acreditam que o mundo seria um lugar melhor se outros acreditassem que Jesus e o Pai Natal eram mitos. Então hoje precisamos descobrir quem está certo. Estes dois homens estão na mesma categoria. Vamos começar por definir o que é um mito. Um mito é uma história tradicional, especialmente uma que diz respeito à história inicial de um povo ou que explica alguns fenômenos naturais ou sociais, e normalmente envolve seres ou eventos sobrenaturais. Aqui está outra definição. É uma crença ou ideia amplamente difundida, mas falsa. Como eu disse, há milhões de crianças em todo o mundo que acreditam que existe um homem com excesso de peso, vestido de vermelho, que vive no Polo Norte, voa num trenó e entrega presentes por todo o mundo numa só noite. E há bilhões que acreditam que houve um homem que viveu no Império Romano, teve centenas de seguidores, realizou muitos milagres, morreu e ressuscitou. Hoje não estou a pedir a ninguém que acredite no Pai Natal e também não estou a pedir que acredite em Jesus. Estou apenas a pedir que olhem para as evidências dessas duas figuras e depois exerçam honestidade intelectual relativamente à sua existência. E começaremos com o Pai Natal. Quando falamos de mito versus realidade, há três coisas a ter em conta: pessoas, lugares e coisas. Essencialmente, quem mais estava presente, onde estavam, que coisas podemos verificar. Quando se trata do Pai Natal, temos pessoas e animais que dizem estar à sua volta. Estes são os elfos que fazem os brinquedos e as renas que o transportam no seu trenó. E quem poderia esquecer da Senhora Natal? Temos o lugar. Supostamente ele viveu no Polo Norte. Temos as coisas, a fábrica de brinquedos, onde todos os brinquedos e consolas de jogo são feitas. Com base nessa história, se o Pai Natal fosse real, deveríamos ser capazes de ir ao Polo Norte físico. E se a história for verdadeira e o Pai Natal for real, então é simples. Encontraríamos a oficina, encontraríamos as renas e conheceríamos a Sra. Claus. E se ele realmente estivesse a voar no seu trenó, alguém já o teria visto no radar. E se ele realmente estivesse a visitar casas, alguém já o teria apanhado na sua câmara Ring até agora. Basicamente, encontraríamos evidências de que o Pai Natal é real, mas não encontramos isto. Pessoas já foram ao Polo Norte e examinaram as gravações das suas câmaras
E ninguém encontrou qualquer evidência no mundo real de que o Pai Natal, na sua forma atual, exista. Isso deve-se ao fato de a história do Pai Natal ter assumido diferentes formas ao longo dos anos, décadas e séculos. E a história atual do Pai Natal é muito diferente da pessoa original em quem se baseia, que é São Nicolau. Um homem que foi santificado cedo no cristianismo pelos bons atos que realizou e pelos presentes que deu às crianças. São Nicolau, ao contrário do Pai Natal, é uma pessoa histórica real e verificável que existiu no mundo real. E com o tempo, essa pessoa real transformou-se na caricatura que vemos hoje em fotografias e filmes, originando-se principalmente a partir deste anúncio da Coca-Cola na década de 1950. Agora, e Jesus? Devemos realmente acreditar que ele é apenas mais uma figura mítica com o Pai Natal? Ou o que dizer daquele comentário de 2008 com Bill Hammer, que tenta sugerir a ideia de que Jesus é apenas uma reciclagem da mitologia egípcia antiga? E esta é uma das coisas que mais me irritam quando tento levar os hipercéticos a sério. E isso deve-se à diferença gritante entre a forma como os evangelhos são escritos e a forma como foram escritas as histórias do Pai Natal e outros mitos religiosos. Isso acontece porque a história de Jesus está enraizada no contexto histórico e geográfico da Judeia no primeiro século. Está situada contra o pano de fundo da Palestina, ocupada pelos romanos. Um período marcado por tensões políticas e religiosas. A história de Jesus é escrita no que se chama narrativa histórica, tal como qualquer outra figura histórica, como Alexandre o Grande, César Augusto ou o Imperador Constantino. De fato, surpresa, César Augusto é mencionado nos evangelhos, juntamente com Tibério César. As histórias dos deuses da mitologia antiga acontecem em lugares que não são verificáveis, como os chamados submundos, com outras figuras de personagens que também não podem ser verificados através da história ou da arqueologia. Por outro lado, a história do Evangelho diz que Jesus nasceu no Império Romano, numa cidade chamada Belém. E quando era apenas um bebê, um rei chamado Herodes tentou matá-lo. Ele foi criado numa cidade chamada Nazaré. Conduziu o seu ministério principalmente na Galileia e na Judeia, visitando Cafarnaum, navegando no mar da Galileia, utilizou moeda romana para ofertas, falou com pessoas como Pôncio Pilatos, um governador romano. Por que é que eu mencionei esta longa lista? Qual é o meu ponto? Todas estas são pessoas, lugares e coisas que podem ser verificadas através de registros históricos e descobertas arqueológicas. Roma, Belém, Nazaré, os Césares, Pilatos, Herodes, o Mar da Galileia, o Templo Judeu, a moeda romana, todos estes, juntamente com muitos outros, estão enraizados na realidade verificada. A crença entre muitos é de que a Bíblia é apenas uma fábula, um mito que não resiste a uma análise intelectual. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Tácito, Joséfo, Plínio, o jovem, Suetônio são apenas alguns historiadores que referenciaram o ministério de Jesus, os seus seguidores, os seus ensinamentos, a sua família. E aqui está o mais importante sobre estes homens. Nenhum deles tinha interesse próprio na questão. Nenhum deles estava a tentar apoiar Jesus ou a sua missão. Portanto, ninguém pode dizer que isto foi uma grande teoria da conspiração para fazer parecer que Jesus existiu. Do ponto de vista deles, religiões e novos líderes religiosos eram comuns no Império Romano. Em outras palavras, na perspectiva destes historiadores antigos, Jesus era apenas mais um fanático religioso que foi morto pelo Império Romano. Isto é o que eles registraram como fato histórico. Como Tácito, que disse: Cristo, de quem se originou o nome cristãos, sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério, às mãos de um dos nossos governantes, Pôncio Pilatos.
E o Talmud, que menciona Yeshu, significando Jesus, que foi executado por volta da Páscoa por feitiçaria e por desviar Israel do caminho correto. Estas são referências e reconhecimentos históricos de pessoas que não eram apoiantes de Jesus. E do ponto de vista deles, Jesus foi uma pessoa real que foi crucificada, teve seguidores e realizou muitas outras coisas que eram milagres ou, segundo eles, feitiçaria. Em outras palavras, do ponto de vista deles, ele fez algo sobrenatural. Agora, não estou a pedir que acreditem que eles foram milagres neste momento. Eu não estou a pedir a ninguém que acredite que Jesus é o Messias, apenas porque os registros históricos dizem que ele existiu. Isto porque acredito que tudo deve ser baseado em evidências, certo? E eu ainda não vos dei qualquer evidência de que Jesus é o Messias aqui. Mas o que eu quero que entendam é que uma grande parte do que é apresentado no Novo Testamento grita para qualquer pessoa que esteja disposta a ser intelectualmente honesta que Jesus não é um mito. Jesus não é como South Park e outros, como muitos acreditam, apenas um Pai Natal. Se não acredita em mim, faça pesquisa por si próprio. Pesquise o Polo Norte e veja se alguém encontrou evidências de uma figura real, o Pai Natal. E depois pesquise a história bíblica e a arqueologia bíblica para descobrir se estas duas investigações intelectuais validam o que está escrito nos Evangelhos. Se fizer isso e estiver disposto a ser intelectualmente honesto, então não precisa necessariamente admitir que Jesus é o Messias, mas terá de admitir que Jesus é uma pessoa real e que ele não é o Pai Natal. Cuide-se e espero que volte com mais razões válidas. Amém. Jesus é a realidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aceite Jesus sim como Messias, como teu Salvador, e você verá as maravilhas que Ele fará em sua vida. Até o próximo vídeo.